Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom nós estarmos aqui para louvarmos a Deus, né? Deus é bom. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Deus é bom. Queria convidar agora você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 21. Marcos 5, a partir do versículo 21, vamos ler até o versículo 43. Diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Feche os olhos, vamos estar orando. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Ó Deus, que coisa maravilhosa é nós termos a tua palavra. Nós podemos ler e saber que o Senhor nunca mudou. É o mesmo Jesus que continua operando nas nossas vidas. O Jesus que operou sobre a filha de Jairo, que operou sobre a mulher do fluxo de sangue, que fez tantos milagres, continua fazendo milagres no nosso meio. Ó Deus, quantas vezes nós nem paramos para observar o teu cuidado e os milagres diários que o Senhor tem feito na nossa vida. Quanta coisa boa, Senhor, quantas curas, quantas libertações, quantos livramentos o Senhor tem nos dado. E muitas vezes nós não percebemos, ó Deus. Senhor, por misericórdia, abre os nossos olhos espirituais para entender cada dia mais a tua palavra, para fazer menção do nome de Jesus Cristo, para ver, ó Deus, o Senhor agindo nas nossas vidas. E nós pedimos, por misericórdia, fala ao nosso coração, me dê a unção e a graça,
Senhor, e a inteligência que vem do alto, e eu necessito para transmitir a tua palavra. Senhor, eu repreendo deste ambiente todo espírito que queira, Senhor, roubar a nossa bênção, tirar das nossas mãos aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para cada um de nós. Portanto, abençoa-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. O texto que acabamos de ler, né, fala de 2 milagres de Jesus. Um milagre que o diácono Arley até pregou na semana passada sobre ele aqui, né, falando da mulher do fluxo de sangue, que foi algo extraordinário. Mulher que tinha 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue, menstruava sem parar. E a gente às vezes não para pensar, para imaginar o sofrimento dessa mulher. Anemia, sendo discriminada, porque se hoje nós temos tantos recursos, não tinha muitos recursos, ela gastou tudo que tinha com médicos, certamente foi atrás de tanta coisa e nada resolveu o seu problema. E a palavra de Deus nos diz que ela, por 12 anos ela padeceu, mas um dia ela teve um encontro com Jesus, e esse encontro mudou a história da sua vida. Além de ter sido curada, ela entendeu que Jesus Cristo era o Messias, o único que poderia trazer salvação, o único caminho que a conduziria até Deus. E como nós vemos aqui no texto, Jesus Cristo fala: a tua fé te salvou, ou seja, você creu em mim, você creu que eu tinha poder, que eu sou o Messias, que eu sou aquele que faz milagres, aquele que transforma as vidas, aquele que salva, e graças a Deus você, né, teve essa fé. Então Jesus Cristo, ele mostra ali para ela de uma forma muito clara. Mas hoje eu queria estar enfatizando o milagre que aconteceu na filha de Jairo. Jairo, o texto nos diz que ele era chefe da sinagoga, então era uma pessoa de muito respeito na sociedade ali entre os judeus. Ele era uma pessoa provavelmente que tinha posses e que tinha autoridade sobre muitas pessoas, que as pessoas o respeitavam, tinham carinho, porque ele estava ali na sinagoga, governando toda a sinagoga, ensinando ali na sinagoga, falando da palavra de Deus na sinagoga, e o texto mostra isso de forma clara. Mas Jairo também entendeu que Jesus Cristo era o Messias, e o texto nos diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e falou do seu problema. Ele falou: minha filha está morrendo, eu preciso de ajuda. Certamente ele já tinha gastado com médicos, ninguém resolveu o problema, já tinha procurado os seus recursos, já tinha feito as suas orações e nada tinha resolvido, mas ele certamente tinha ouvido falar dos milagres que Jesus Cristo tinha feito. E eu acho interessante que quando ele se prostra e fala do seu problema para Jesus, aqui no início do texto que nós lemos, no versículo 24, ele fala o seguinte, o versículo 24: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Isso mudou a história de Jairo. E nós precisamos entender que a nossa história, ela é mudada, ela é transformada quando Jesus vai conosco. Eu preciso que Jesus Cristo entre na minha história, e para isso eu tenho que reconhecê-lo como o Salvador, eu tenho que reconhecê-lo como o Messias, eu tenho que me prostrar aos seus pés e colocar todas as minhas necessidades, as minhas angústias, aquilo que me incomoda, as minhas enfermidades, os meus problemas financeiros, eu tenho que colocar diante dele e pedir para que ele me acompanhe. E eu não posso deixar nenhum dia da minha vida de ter Jesus Cristo presente na minha vida. E você também não pode deixar,
Porque muitas vezes a gente passa dias inteiros, parece que a gente esquece de Jesus. Nós só nos lembramos dele quando vem um problema. Aí nós corremos para Jesus e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas quando as coisas estão muito bem, a gente tem uma tendência a acomodar na nossa vida espiritual, a deixar Jesus de lado. Não, eu cuido da minha vida, eu resolvo os meus problemas. Mas que coisa boa aconteceu na vida de Jairo, quando Jesus foi com ele. E nós precisamos entender que a coisa melhor que pode acontecer na nossa vida é quando Jesus vem conosco, quando Jesus nos acompanha na nossa jornada, seja ela, esteja tudo bom, tranquilo, ou mais ainda, quando nós estamos passando pelas nossas dificuldades, nossos problemas. Eu espero que você possa entender o benefício que é quando Jesus Cristo vai com a gente, como ele foi com Jairo. Se Jesus Cristo não tivesse ido com Jairo, ele teria perdido a sua filha, ele teria perdido esse grande milagre que aconteceu na sua vida. E eu quero falar nessa noite o que acontece quando Jesus vai conosco, quando ele nos acompanha, quando ele não sai da nossa vida e está o tempo todo, como ele foi ali com Jairo. E a primeira coisa que, quando Jesus Cristo vai com a gente, é que a nossa fé cresce, a nossa fé vai crescendo o tempo todo, porque nós vemos aqui que Jairo começou a ser acompanhado por Jesus. Certamente, Jairo foi pelo caminho da sua casa, e Jesus com seus discípulos atrás, alguns da multidão continuaram acompanhando ali, como nós vemos aqui no texto, e de repente, o que acontece? Jairo tem a sua fé aumentada, porque ele começa a ver os milagres acontecendo, ele vê que ao caminhar, Jesus Cristo faz um milagre sem perceber. Ele só percebe quando a mulher toca nas suas vestes, a mulher do fluxo de sangue, e de repente ela se sente curada, e Jesus Cristo percebe que saiu virtude dele, e ele fala: olha, alguém me tocou. E os seus discípulos falam para ele: como é que você, a multidão estava ao seu redor, a multidão está te tocando, e você fala que alguém me tocou. Mas Jesus Cristo sabe do que ele estava falando. Alguém tocou diferente, alguém tocou com muita fé, alguém tocou sentindo que era o dia da sua cura. E Jairo estava ali ao lado de Jesus, presente com Jesus. Olha a vantagem da gente andar com Jesus. Nós vamos vendo os milagres na nossa vida, mas vamos vendo os milagres na vida das pessoas que estão ao nosso redor, o tempo todo, e a nossa fé só vai crescendo. Hoje a minha fé é muito maior do que há 10 anos atrás. Quantos milagres eu vi Deus fazer na minha vida, e vi também fazendo na vida de tantos irmãos queridos que estão aqui nessa noite. Quantas maravilhas, quantos milagres, quantas portas abertas, quantas coisas grandiosas que pareciam impossíveis aos homens, mas é possível a Jesus. E quando Jesus vai com a gente, não tem jeito, é uma rota de milagres. Nós não vivemos apenas no natural, nós vivemos no sobrenatural, nós vivemos o tempo todo acompanhando os milagres de Jesus aqui e ali, e a nossa fé vai crescendo, e nós vamos percebendo cada dia mais o poder de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que a fé de Jairo foi testada naquele momento. Você pensa bem, ele está caminhando, ele sabe que a sua filha está morrendo, está nas últimas, e de repente Jesus Cristo para. Pensa bem o que ele pensou: meu Deus do céu, agora Jesus vai parar, eu estou com uma dificuldade, ele para no meio do caminho. Ali naquele momento a sua fé estava sendo testada,
e ele continuou junto de Jesus. E Jesus ia com ele. Mas Jesus, muitas vezes, ele para tocar em outra pessoa. Ele para fazer um milagre muito próximo da gente, e nós, em vez de ficar pensando, por que está acontecendo um milagre na vida do outro, nós temos que olhar e ver que o milagre está acontecendo, e que era o momento de acontecer na vida da mulher do fluxo de sangue, e não na vida de Jairo. E Jairo, ele aprendeu perfeitamente, a sua fé foi crescendo, que Jesus Cristo tem um momento certo para cada um de nós, para fazer o milagre. Esse momento era da mulher do fluxo de sangue, que esperou 12 anos para receber o milagre de Jesus. O problema dela tinha 12 anos, mas o problema de Jairo foi depois, o milagre aconteceu depois, mas foi praticamente imediatamente ao seu pedido a Jesus. Logo depois, Jesus Cristo continuou na sua caminhada para ir em direção à casa de Jairo. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, que quando Jesus vai com a gente, é milagre o tempo todo. A nossa fé vai crescer o tempo todo, e nós precisamos de Jesus. Olha, não dá para andar sem Jesus. O mundo, de uma forma geral, vive sem Deus. Nós não podemos viver sem Deus. Deus é um Deus presente, não é um Deus distante. É um Deus presente na nossa vida. E Ele quer que o tempo todo a gente esteja chamando Ele para fazer parte da nossa vida, para estar o tempo todo com a gente. E é isso, dá prazer em Deus, isso dá prazer em Jesus Cristo. Então chame Jesus para te acompanhar na sua jornada, e você vai ver os milagres acontecendo no nome de Jesus Cristo. Segundo ensinamento que nós temos aqui, quando Jesus vai com a gente, é que as más notícias, quando Jesus está nos acompanhando, as más notícias não roubam a nossa fé, não roubam a nossa fé. Olha o que diz aqui no versículo 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Era uma má notícia, péssima notícia. De repente alguém chega e rouba a sua fé, falou, acabou, não tem solução mais para o seu problema. Mas quando Jesus vai com a gente, é diferente. Quando Jesus nos está acompanhando na nossa jornada, a coisa é diferente. Vem as más notícias, a economia está ruim, a enfermidade chegou, o problema no casamento, o problema com o filho, e a gente acha assim, acabou, e vem as pessoas dando as más notícias, falando, olha, não tem mais solução para o seu problema. Aí Jesus Cristo entra em cena, porque Ele está conosco, e Ele estava com Jairo, e no versículo 36, diz o seguinte, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, porque Jesus não olha para as más notícias, porque Ele é o Senhor das boas notícias. Ele diz o seguinte, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Quando Jesus está com a gente, a voz que nós ouvimos não é a voz que está roubando a nossa fé, mas é a voz de Jesus Cristo dizendo, não temas, crê somente. Não temas que eu vou dar solução. Não temas porque eu sou o Deus do impossível. Não temas porque não existe nada que seja difícil para mim. Então, quando Jesus vai com a gente, nós não tememos as más notícias. Nós não tememos o que vier de má notícia na nossa vida, porque a voz que nós escutamos o tempo todo quando Jesus está conosco, quando vem a má notícia, não temas, crê somente. E essa é a palavra de Jesus para você nessa noite. Talvez você entrou aqui com uma péssima notícia, você entrou aqui, alguém roubou a sua fé,
falou: olha, não tem mais solução para o seu problema. Mas Jesus Cristo está dizendo para você: não temas, crê somente. Porque Ele continua sendo o mesmo Jesus, o mesmo que só nos dá boas notícias. Terceiro, quando Jesus vai com a gente, como Ele foi com Jairo, Ele afasta os murmuradores e os incrédulos da nossa vida. Jesus afasta os murmuradores e os incrédulos. Não tem coisa pior na nossa vida do que gente murmurando. Os murmuradores, eles desagradam tremendamente a Deus. Nós vemos lá no deserto, o povo estava lá no deserto lá, e começou a murmurar, e Deus queria matar, exterminar aquele povo todo. Não exterminou porque Moisés pediu por eles, porque Deus, Ele não tolera os murmuradores. E muitas vezes acontece da gente ter gente murmurando no nosso ouvido. Você já viu gente que só fica reclamando da vida? Você chega perto dele, de manhã cedo ele já começa a reclamar da vida. Que a vida está ruim, que o casamento está ruim, que o dinheiro está curto, só murmura o tempo todo. E aqui no versículo 39 nós vemos isso aqui, de forma muito clara. Diz o seguinte: ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus Cristo chega na casa de Jairo, o que estava lá? Um grupo de pessoas chorando, murmurando, gente que às vezes era paga para isso, para ficar murmurando, para chorar nos velórios, nos momentos que as pessoas estavam ali morrendo. E ali, Jesus Cristo chega e falou: por que estáis em alvoroço e chorais? Não fica chorando, reclamando, murmurando, porque Jesus Cristo está no controle da situação. Se você está passando por um problema, saiba você que Jesus Cristo não perdeu o controle da situação. Ele continua no controle da situação. Então Ele quer afastar, como Ele afastou dali os murmuradores. Aqui no versículo 40, diz o seguinte: e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Eles estavam rindo. Quando Jesus Cristo, ele estava lá chorando. Quando Jesus Cristo falou que aquela menina apenas dorme, eles riram dele. Eles riam dele. Por quê? Eles queriam contaminar aquela família com a sua incredulidade. E Jesus Cristo afasta a incredulidade. Ele não permite que ninguém entre no quarto da menina, só os pais e Pedro, Tiago e João que foram com ele. Porque os outros não criam no milagre, não criam, eles acreditavam que a menina já tinha morrido, e estavam até rindo quando Jesus Cristo falou que o milagre ia acontecer. E quantas vezes a gente fala de milagre e as pessoas riem, às vezes não dá gargalhada na nossa cara, mas lá no fundo, elas estão rindo. Que tolo, está acreditando que vai acontecer o milagre. Mas nós precisamos que Jesus venha conosco, porque quando Jesus vem com a gente, Ele afasta essas pessoas que murmuram, que riem, e que nos leva a ficar incrédulos, que nos contamina a nossa mente com a sua incredulidade. E nós não podemos nos contaminar com a incredulidade. Nós cremos que Jesus Cristo pode fazer qualquer coisa. Não há nada que seja impossível para Jesus Cristo. Nós não rimos de nenhuma situação, porque nós acreditamos que o pior dos problemas vai ser resolvido por Jesus. O pior dos problemas nós temos que afastar. E que é bom quando Jesus vem com a gente, porque quando Jesus vem com a gente, Ele está falando: não temas, crê somente. Creia, porque eu sou o Deus do impossível. Creia que quando você ora,
eu atendo a sua oração. Creia que se as minhas palavras estiverem em você, e você estiver crendo, a sua oração será respondida. É isso que Jesus Cristo o tempo todo está falando no nosso ouvido, e afastando aqueles que murmuram, que riem, e que nos levam a ficar incrédulos. Nós precisamos crer. Nós precisamos que Jesus venha com a gente. E quando Ele vem, aí sim acontecem as coisas. E para a gente terminar, quando Jesus vem com a gente, quanto pior fica o problema, maior é o milagre. Quando Jesus vem com a gente, quanto pior fica o problema, maior é o milagre. Quantas vezes nós lemos textos na palavra de Deus que parece que Jesus Cristo chegou atrasado? Nesse caso aqui, a menina, naquela parada que ele deu ali, para curar a mulher do fluxo de sangue, talvez um minuto é a diferença entre a vida e a morte. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, é a diferença entre a vida e a morte. Mas quanto pior fica o problema, maior é o milagre. Olha o que diz aqui, o versículo 41, tomando-o pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Antes Jesus tinha que ir lá na casa de Jairo, o pedido de Jairo era para quê? Para que ele curasse a sua filha que estava muito doente. Agora é diferente. Agora Jesus faz um milagre muito mais espetacular. Não é uma cura apenas, ele ressuscita a filha de Jairo. Então, quando Jesus vem com a gente, se Jesus Cristo está na sua vida, na rota da sua vida, mesmo que o problema pareça que está ficando pior, continue crendo, porque o milagre será maior. O milagre será para que as pessoas possam ver quem é Jesus. O Jesus que tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, e que é capaz de não só de curar, não só de libertar, mas de ressuscitar mortos. Porque só Ele tem a vida nas suas mãos. Só Ele tem todo o poder nas suas mãos. E quando Ele dá a sua palavra de ordem, levanta, o milagre acontece no nome de Jesus. Não há impossíveis para esse Jesus. Creia no milagre. E Jesus foi com ele. Coisa boa é Jesus com a gente. Jesus com a gente é certeza da vitória. Jesus com a gente é certeza que as más notícias irão embora no nome de Jesus. Jesus com a gente é certeza que Ele vai soprar nos nossos ouvidos e vai repreender toda a incredulidade e todo espírito de murmuração que tenta roubar a nossa fé. Jesus com a gente, o milagre é certo, e Ele pode fazer isso na sua vida no nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer só uma coisa: deixa Jesus ir com você, deixa Jesus te acompanhar, não só nos momentos de dificuldade, mas o tempo todo da sua vida. Faça com que Jesus Cristo seja parte da sua vida, porque quando Ele estiver andando com você, indo em direção à sua casa, indo em direção ao seu trabalho com você, pelas ruas com você, em todos os lugares com você, você vai ver milagres sobre milagres, você vai ver o poder de Deus sendo manifesto o tempo todo. Nada vai roubar a sua fé, nenhuma má notícia virá sobre a sua vida que vai roubar a sua fé, mas pelo contrário, você vai ver coisas maravilhosas e espantosas
admiráveis que só Jesus Cristo pode fazer. Se Jesus falou o seu coração, se você precisa, nessa noite, de um milagre, e você quer falar com Ele: Jesus, Jesus, vem comigo, faça como Jairo, se prostre aos pés dele e fala: Jesus, vem comigo. E Jesus foi com ele, e Jesus certamente irá com você, e certamente Ele pode fazer um milagre nessa noite. Talvez você esteja orando aí há tanto tempo, seja 1 ano, 2 anos, 12 anos, como uma mulher de fluxo de sangue, mas Deus pode fazer um milagre hoje na sua vida. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale: Jesus, eu entendi a tua mensagem, não deixe que nada venha roubar a minha fé, não deixe que as más notícias venham sobre a minha cabeça. A palavra de Jesus para você é: não temas, crê somente. Não temas, pois eu vou fazer um milagre. Não temas, porque eu sou Senhor de todas as coisas. Jesus Cristo está aqui nessa noite, e Ele pode operar na sua vida. Em nome, nós vamos orar, crendo. Não duvide no seu coração, não ouça as vozes negativas, mas ouça a voz de Jesus dizendo: não temas, crê somente, crê somente, crê somente. Pai, louvamos o teu nome, te somos gratos, ó Deus, porque nós temos a tua palavra que o Senhor nos deixou, ó Deus, uma palavra tão poderosa, que ela continua, Senhor, sendo viva e transformando as nossas vidas. Que coisa maravilhosa é ter Jesus conosco. Senhor, nunca, nenhum dia da nossa vida esteja longe, mas seja constante na nossa vida. Nós imploramos para que isso seja uma realidade, e nós lhe pedimos, ó Pai, por esses irmãos, Senhor, que estão com a sua mão no coração, dizendo que eles acreditam na tua palavra, eles acreditam que o Senhor está dizendo: não temas, crê somente. Que quanto pior está ficando o problema, maior vai ser o milagre, para que eles possam contar, para que eles possam dizer que foi Jesus que fez, foi Jesus que transformou, foi Jesus que fez um milagre. Ó Jesus, nós confiamos na tua palavra e nas tuas promessas, e fazemos menção dela, e lhe pedimos, ó Pai, toca nesses queridos, e que eles possam neste momento sentir, Senhor, o toque poderoso das tuas mãos, e que eles possam ouvir a tua voz dizendo: levanta, levanta, como o Senhor falou para aquela menina. Eu te agradeço, ó Deus, porque eu creio no teu poder, e eu creio que o Senhor está fazendo milagres nessa noite, e que muitos poderão contar, e eu te peço isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém, amém. Deus abençoe sua vida.